Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a todos que puderam separar um tempo para meditação e estudo da palavra do Senhor. Ontem não pudemos realizar a live pelo Facebook por motivos de questões de saúde, né, da Elis Helena, que precisamos prestar a assistência devida, mas graças a Deus ela segue melhorando. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no culto Quarta com Graça, que é um estudo de oração, um culto de oração e estudos bíblicos da Primeira Igreja Batista em Jardim Olavo Bilac. Nós estudamos as lições da revista Palavra e Vida, que é uma publicação trimestral da Convenção Batista Fluminense. Eu quero te convidar nesse momento a estarmos unindo os nossos pensamentos, elevando nossas orações ao trono da graça de Deus para pedir direção para esse tempo de estudo. Santo eterno Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade que temos de estudar a sua santa e bendita palavra, que é apropriada, Senhor, para os dias de hoje. E, Senhor, tiramos lições e direcionamentos para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe neste tempo, que o Senhor me capacite a ministrar a sua palavra, que o Senhor capacite aos irmãos também a compreenderem aquilo que será dito, que seja para a nossa edificação, que possamos compartilhar com outras pessoas aquilo que temos aprendido do Senhor. Ó Deus, nos ajude nessa hora, nós somos dependentes do Senhor. Nós sabemos que contigo somos mais que vencedores e que nas lutas da vida somos aperfeiçoados. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos irmãos que encontram-se enfermos nessa hora, trazendo, Senhor, para cada um a cura, Senhor, conforme a tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor, povo teu espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos dar seguimento, então, falando o tema do nosso trimestre. Nós estamos no quarto trimestre de 2021, estudando epístolas para o nosso tempo. Epístolas são as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que compõem cerca de metade do Novo Testamento para o nosso tempo, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Tudo passará, mas a palavra do Senhor não passará. Quais são então, irmãos, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, né, e que nós temos nos debruçado nesse tempo para aprendermos grandes lições da palavra de Deus? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão. Hoje estaremos estudando a primeira carta a Timóteo, ou seja, a 10ª lição. Nós já estamos chegando ao final de uma maratona de 13 lições, pela graça e misericórdia do Senhor. Então, como já dito, nós estamos na 10ª lição, que tem como título Viver acima da média, a primeira carta a Timóteo. E eu gosto muito dessa expressão, irmãos, viver acima da média, porque eu entendo que esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Nesse tempo, viver acima da média significa buscar o padrão de Deus para as nossas vidas. Ou seja, Deus requer de seus filhos que vivam de um modo tal, de um modo diferente, de um modo santo, e que esse modo será compreendido como acima da média, ou seja, diferente da maioria e totalmente diferente dos padrões desse século. Lembrando aos irmãos que a primeira carta ao Timóteo foi recentemente estudada em nossa igreja, então eu acredito que na verdade a gente vai estar apenas retomando algumas preciosas lições. O texto base da nossa lição se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, e diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Queridos,
como o início deste versículo diz muito a respeito de viver acima da média. Tu, porém, Paulo dizendo a Timóteo, esse porém significa uma conjunção adversativa, ou seja, uma ideia contrária. Paulo está exortando a Timóteo a agir, a ter um comportamento diferente do da maioria, e isso fez de Timóteo uma pessoa acima da média, e trouxe todas essas qualificações que Timóteo deveria ter, que é seguir a justiça, andar na piedade, no amor e na constância. E assim como Timóteo fez, nós também devemos fazer para viver acima da média. Bom, irmãos, como dito, trata-se de uma carta esta escrita, uma das cartas do apóstolo Paulo escrita a Timóteo, um jovem, para trazer orientações, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Esse jovem era natural de Listra, que ficava na Frígia, Ásia Menor. Algumas informações para nos situarmos na geografia bíblica. Trazendo um detalhe, Timóteo era filho de um pai grego. Isso significa que possivelmente Timóteo não aprendeu da fé com o seu pai biológico, mas as Sagradas Escrituras registram que Timóteo teve uma avó e uma mãe que fez a diferença na vida dele e que com certeza isso influenciou para que Timóteo vivesse acima da média, porque diz que Eunice e Lloyd passaram para Timóteo os ensinamentos das sagradas letras. Então ele foi criado assim dentro desses princípios, né? Mas Paulo foi fundamental para o amadurecimento, para o acompanhamento na fé de Timóteo, se tornando então Paulo um pai espiritual para Timóteo. E em várias partes da Bíblia nós vemos Paulo tratando Timóteo de forma muito carinhosa, como filho na fé, por exemplo. Ou seja, o que nós vemos em Paulo e Timóteo é uma relação de discipulado. É Cristo sendo formado em Timóteo através da vida de Paulo. E essa é a vontade de Deus para a vida dos cristãos, que auxiliem, que ajudem, que formem discípulos de Cristo na terra. Bom, Paulo ensinou a Timóteo os fundamentos da fé e não só ensinou falando o que ele deveria fazer ou naquilo que ele deveria crer, mas sendo o próprio exemplo para Timóteo, essa referência de liderança cristã que Timóteo deveria se tornar. E muito do que Timóteo aprendeu, ele pôde aprender porque estava junto de Paulo, né, nas viagens missionárias, nos trabalhos que Paulo realizava, e com certeza aquilo ali foi uma escola para Timóteo. E Timóteo também chegou a ser representante de Paulo em algumas igrejas. Olha só, irmãos, a confiança que Paulo tinha em Timóteo, a ponto de fazê-lo o seu representante nas igrejas em Tessalônica, em Corinto e em Filipos. Bom, em Éfeso, Timóteo estava, de certa forma, numa espécie de pastoreio interino e ainda assim pôde trazer estabilidade doutrinária para esta igreja em Éfeso, que era onde Timóteo estava quando recebeu essa carta de Paulo, e trouxe também a organização e também pôde dar àqueles irmãos o amor e também uma firme direção, como se fosse o próprio apóstolo Paulo orientando, direcionando e pastoreando aquela igreja. Nós, irmãos, podemos perceber algo que eu pude compartilhar com os irmãos no culto de MCM em Foco em nossa igreja, quando falamos sobre a mulher samaritana, e eu vejo isso claramente na vida de Timóteo, aquelas etapas de amadurecimento cristão. Primeiro que
Timóteo foi salvo porque teve uma mãe e uma avó que lhe pregou o evangelho e porque encontrou em Paulo um pai espiritual. E também ele foi transformado, ele amadureceu, ele gerou fruto do Espírito Santo. E ele, sendo salvo e tendo sido transformado pelo evangelho, ele foi totalmente imerso na missão de pregar o evangelho, e é isso o tempo todo que nós vemos nessa carta, como Timóteo deveria executar a missão que é de Deus, e nós somos cooperadores. Em se tratando de uma carta, né, que é um gênero textual, é importante dizer que 1 Timóteo se enquadra na categoria de carta pastoral. Nós vemos Paulo escrevendo esse tipo de carta pastoral direcionada a certo líder, para Timóteo e para Tito também, mas essa especificamente de 1 Timóteo foi escrita por Paulo entre os seus aprisionamentos e também foi considerada uma carta sendo assim os últimos escritos do apóstolo Paulo, ou seja, os últimos escritos antes de Paulo vir a morrer, né, para vermos o valor desta carta. E ao invés de ser uma carta direcionada a uma igreja, foi direcionada especificamente ao líder desta igreja, por isso é tida como uma carta pastoral. Bom, fala do papel da liderança, né? Qual o objetivo dessa carta? Ensinar Timóteo a respeito do papel da liderança e também do que se espera da Igreja do Senhor Jesus. E graças a Deus, porque Paulo assumiu essa responsabilidade de discipular, mentorear Timóteo, nós temos acesso a um rico conteúdo capaz de nos ensinar neste tempo a como ser líder de uma igreja local e que o Senhor Jesus espera desta igreja local. E então eu já quero, irmãos, ao fluir deste estudo, ir fazendo algumas reflexões muito diretas do que estamos aprendendo com 1 Timóteo e o que isso tem a ver com a nossa vida. E a primeira dela é o seguinte: você possui uma pessoa mais madura na fé como referência para lhe auxiliar na peregrinação, nesse tempo que nós temos de vida. Você tem alguém como Timóteo teve Paulo para lhe guiar, para ser o seu pai espiritual, no sentido de dar direcionamento, no sentido de ser uma pessoa experiente. E uma outra pergunta ainda: não só se você tem, mas se você é capaz de ser essa pessoa de referência, de amadurecimento espiritual para uma outra pessoa, estabelecendo assim uma relação de discipulado e de mentoria espiritual na fé cristã. Como podemos aprender, irmãos, com essa primeira carta de Paulo a Timóteo? Qual é o propósito, então, desta carta? Paulo queria orientar Timóteo a refutar doutrinas dos falsos mestres e das práticas heréticas que vinham juntamente com essas falsas doutrinas, e que esses irmãos pudessem estar preparados para combater tudo isso. E o propósito dessa carta: ensinar a doutrina certa. Se havia uma doutrina errada, falsa doutrina e falsos mestres, Paulo queria ensinar a Timóteo a doutrina, a sã doutrina, a correta doutrina, e que ele, Timóteo, pudesse assim então ensinar a toda aquela equipe de liderança composta por presbíteros, por bispos e os membros da igreja local. Bom, ensinar como o cristão deve se comportar de acordo com o Evangelho. Isso também nós encontramos em 1 Timóteo, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus que transforma as nossas vidas, portanto, ele deve gerar em nós um novo estilo de vida.
Olha o que está escrito, irmãos, em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Ou seja, Paulo tinha uma expectativa de encontrar pessoalmente a Timóteo, mas se ele demorasse muito a ir, Paulo já fez a carta, né, escreveu e ensinou muitas coisas para Timóteo. Por quê? Se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Paulo queria que Timóteo soubesse o que fazer com a igreja de Jesus. E ele dá uma ênfase. Por quê? Porque Timóteo deveria saber lidar com a igreja de Deus. Porque a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por que será que o apóstolo Paulo se importava tanto com a igreja a ponto de escrever uma carta para ensinar como lidar com ela e como liderá-la? Paulo tinha consciência de que a igreja é um instrumento no plano divino para a concretização da vontade dele aqui na terra. Olha que responsabilidade, irmãos. Nós, Igreja do Senhor Jesus, somos instrumento no plano de Deus para concretizar a vontade dele aqui na terra, e é por isso que nós precisamos saber o que é ser igreja e o que se esperar de um líder cristão. Qual é o tema geral da carta a 1 Timóteo? O verdadeiro evangelho tem poder de transformar a vida dos seus fiéis em oposição às falsas doutrinas e aos falsos mestres. Se por um lado o verdadeiro evangelho pode transformar a vida, em oposição o falso ensinamento, a falsa doutrina, a heresia, aquilo que vinha dos falsos mestres, não tinha o poder e não tem o poder de transformar a vida de ninguém. Pelo contrário, uma falsa doutrina, um falso mestre, um falso ensinamento gera morte, gera destruição pessoal e a nível de igreja. Bom, irmãos, uma pergunta para a nossa reflexão diante desse poder do Evangelho. Você consegue perceber o quanto o Evangelho mudou a sua vida? O Evangelho de Jesus mudou a sua vida? E você saberia dizer, proferir o quanto a sua vida mudou a partir do Evangelho? Porque nós precisamos testemunhar com o nosso próprio exemplo. E a partir de agora, na nossa lição, eu vou estar trazendo os principais tópicos de cada capítulo e como a gente também pode estar aplicando para a nossa vida. Geralmente, né, uma carta começa com a saudação, e Paulo fez assim, deixando bem claro quem escreveu e a quem se destinava. E no capítulo 1, irmãos, nós vemos a questão da sã doutrina. Paulo reforçando essa questão da sã doutrina e esses falsos mestres que estavam agindo na igreja de Éfeso, estavam misturando o ensinamento cristão passado pelo apóstolo Paulo com a questão da lei mosaica e com questões do gnosticismo. É como se pegassem os legumes e quisessem fazer uma grande sopa. E essa sopa deu origem, então, às heresias, né? Estavam misturando diversos ensinamentos sem ter discernimento. Bom, esse falso ensinamento que estava imperando na igreja de Éfeso, na qual Timóteo estava pastoreando, estava trazendo divisões àquela igreja, porque o falso ensinamento, a heresia tem esse poder de trazer divisão e não unidade. Se só é possível identificar uma mentira se eu sou conhecedor da verdade. Você é conhecedor da verdade do Evangelho de Jesus Cristo? Você é capaz de identificar uma falsa doutrina? Para combater uma falsa doutrina, eu preciso conhecer a verdade. E nessa igreja haviam dois
duas pessoas, né, Emineu e Alexandre, que foram excluídos daquela comunidade, excomungados, porque estavam trazendo dissensão para a igreja, divisão e trazendo ruína à fé. Ou seja, nós aprendemos também nessa carta, irmãos, a respeito da importância da disciplina no seio da igreja, porque um falso ensinamento, uma má conduta, ela não pode se proliferar no seio da igreja para não ganhar muitos adeptos, para não destruir a unidade da igreja. E mais o objetivo da disciplina é que haja na vida dos irmãos uma correção e um arrependimento, e que essas vidas possam ser restauradas. O que nos leva à seguinte reflexão: o pecado em nossas vidas e no meio da igreja precisa ser confrontado para que haja santificação, e havendo santificação que haja também unidade. E Paulo estava ensinando Timóteo a confrontar os pecados no meio da igreja. A respeito da assembleia, do culto público, Paulo vai falar o que orar, como orar, a importância de ter uma consciência limpa quando nos unimos em culto na igreja, a importância da vestimenta com modéstia, né? E o papel da mulher também na igreja. Por qual a importância disso, irmãos? Porque a forma como nos organizamos nos cultos ao Senhor, né, o culto público, diz muito sobre a nossa crença de quem é Deus e o que é uma igreja. Por isso a importância que todos saibam o seu papel no culto e o como se conduzir no culto a Deus, para que não haja escândalos, para que não haja vexame, para que possamos testemunhar sobre o poder de Deus. Paulo também vai falar, e aí já estou trazendo um tópico do capítulo 3, sobre as qualificações específicas para os líderes dessa igreja. Não basta querer ser líder, precisa ser visto assim pela comunidade, e será visto assim pela comunidade ao passo que cada irmão, cada irmã tenha em si qualificações dadas na palavra de Deus para ser líder. E se você quer saber qual é esta lista, está no capítulo 3 de Timóteo. Não adianta somente a vontade de ser líder, tem que ter as qualificações autênticas, não forjadas, porque a liderança é serviço a Deus, liderança é serviço à noiva do Senhor Jesus Cristo, é para a edificação do corpo de Cristo. Será que temos as qualificações elencadas ali, as qualificações éticas a respeito do nosso caráter? No capítulo 4 já vai focar mais a respeito dos falsos mestres, deixando muito claro que esses ensinamentos dos falsos mestres têm origem demoníaca, provém de espíritos maus. Qual é o objetivo de um espírito mau demoníaco? Que creiamos na mentira, porque Satanás é o pai da mentira. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o espírito mau, Satanás, é o pai da mentira, e ele quer que nós creiamos nessa mentira para que não haja arrependimento, para que não haja acesso a Deus. Irmãos, a mente cauterizada, ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Quantas pessoas no nosso tempo estão com a mente cauterizada, sem ter discernimento? E Paulo já estava ensinando a Timóteo: ensine sobre a importância da consciência limpa e o risco de se ter uma mente cauterizada que não sabe discernir os perigos desse tempo. Timóteo foi agraciado por Deus, ou seja, um dom gratuito de Deus, o dom do Espírito Santo, para edificar o corpo de Cristo, que era pregar e ensinar o Evangelho. Esse dom, irmãos, de ensino, de pregação, é
importantíssimo, é crucial, é fundamental para combater as heresias, porque é com o ensino da verdade, com o ensino da palavra de Deus, que a Igreja do Senhor Jesus terá condições de discernir o que é um falso ensino e o que é sã doutrina. Estamos em meio a uma guerra espiritual e o alvo dessa guerra é a nossa mente, é o domínio da nossa mente. E querem nos dominar a todo custo com os falsos ensinamentos, com as falsas doutrinas, com as heresias. E a gente precisa buscar discernimento no Senhor para não sermos vítimas disso. Irmãos, o capítulo 5 vai falar a respeito dos membros dessa igreja em Éfeso. E havia ali viúvas. E como a igreja deveria auxiliar as viúvas, né? Quem deveria receber o auxílio da igreja? Que tipo de viúva? Aquelas mais idosas, aquelas que não tinham família nem amigos para ajudar, né? E tinha que também ser piedosas. E Timóteo também recebeu orientações sobre como tratar essa liderança da igreja local a respeito do sustento do pastor, do sustento da liderança, que deve ser um sustento que honre a vida desse pastor que se dedica à obra. Eu estou trazendo tópicos do capítulo 5, irmãos. E que se houver alguma acusação contra alguém, que haja também testemunhas, né? Então aqui esse capítulo ensinando a como lidar, como a membresia, né, deve lidar no cuidado entre si. E que os líderes também precisam estar conscientes da importância de aplicar a correta disciplina e ao cuidado da própria saúde. Paulo recomenda Timóteo a cuidar da própria saúde. Ou seja, a forma como nos relacionamos e cuidamos um dos outros na igreja do Senhor Jesus diz muito sobre qual é o fundamento da fé nesta comunidade local. Como as viúvas, ou seja, os necessitados, os marginalizados estão sendo tratados, como a liderança dessa igreja local está sendo tratada, como está a própria saúde dessa liderança. Essa liderança está aplicando a disciplina? Bom, o último capítulo, agora se aproximando mais do final dessa carta, direcionada ao servo cristão, e a gente vai ver a exortação em relação à ambição da riqueza, né? Ter muito cuidado para não fazer da riqueza um ídolo em nosso coração. Pelo contrário, quem possui mais posses, que os ricos compartilhem com os mais necessitados e serão assim galardoados pelo Senhor, né? No devido tempo. Bom, aqui a gente pode fazer a seguinte pergunta: há algo ou alguém que esteja disputando o trono de Deus em seu coração? Será que a riqueza tem sido um ídolo em seu coração? Essa carta também vem a nos ensinar sobre isso. E eu separei, irmãos, para a conclusão do nosso estudo, duas citações. A primeira, do autor da própria lição, que diz assim: falsas doutrinas ou heresias sempre estão ao redor da igreja. Logo, é necessário sabedoria para distingui-las e coragem para combatê-las. E a minha pergunta é: enquanto cristão, qual tem sido a sua postura diante dos falsos ensinos? Você tem conseguido discernir esses falsos ensinos? Você tem conseguido combater esses falsos ensinos? E a última citação para finalizarmos a nossa lição, irmãos. A primeira carta a Timóteo é um chamado direto à igreja para que viva de forma tangível as implicações éticas do Evangelho. Eu vou repetir. A primeira carta a Timóteo é um chamado direto à igreja para que viva de forma tangível as implicações éticas do Evangelho. Esse Evangelho
em nome do qual nos reunimos semanalmente. Ele traz implicações muito práticas para a nossa vida, no que tange as questões éticas, ao como proceder, a coerência. E a pergunta é: qual é o nível de coerência entre o Evangelho e o meu estilo de vida? Os irmãos lembram que na história da mulher samaritana, aqueles a quem ela chamou no seu povoado para ver Jesus, primeiro eles ouviram o testemunho da mulher, depois eles ouviram Jesus e encontraram entre o testemunho da mulher e a fala de Jesus coerência. Será que as pessoas têm visto essa coerência em nossas vidas? Que assim seja, que a nossa vida, que a vida de cada membro da PIB Job seja uma vida de coerência em relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque se assim for, certamente viveremos acima da média. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, fique na paz, em nome de Jesus.